Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que acompanha o canal do Apollo. Estamos aqui com mais um vídeo, hoje mais um vídeo da série da dieta. Hoje nós vamos falar sobre a atualização do nosso cutting, certo? No vídeo passado nós falamos do book e agora ficou faltando isso. Então, logo após nossa vinheta. Como eu falei no vídeo passado, essa fase do cutting, a atualização ela é mais complexa do que a do bulking. Na fase do bulking a gente não tem muito como manter o nosso saldo energético positivo de outra forma, senão aumentando a ingestão calórica. Porque a gente não tem muito como reduzir o nosso gasto energético diário. A gente não vai parar de trabalhar, não vai parar de estudar, não vai parar mesmo de treinar. Então não tem muito como controlar uma redução do gasto energético, para ajudar a manter aquele saldo energético positivo. Já no caso do cutting, é ao contrário. A gente tem como trabalhar das duas formas, tanto reduzindo a nossa ingestão de calorias, quanto aumentando o nosso gasto energético. Essa é a fase da dieta em que as pessoas mais cometem erros, mais ficam enroladas e acabam não tendo o resultado que elas esperam, acabam jogando o resultado que elas obtiveram antes, inclusive acabam jogando fora. Então, na questão dos alimentos, na hora que a gente vai fazer lá do cutting aqui, algumas coisas que a gente falou na fase do bulk também vale. Mas a primeira coisa que a gente tem que saber é que sempre que a gente for fazer a transição de uma fase para outra, seja do cut para o bulk ou do bulk para o cut, nós não podemos fazer de uma hora para outra, de um dia para o outro. O ideal é que nós tenhamos primeiro uma fase de adaptação, uma fase aí de 1 ou 2 semanas em que a gente mantém a dieta estática do jeito que ela está, considerando que a gente já está num estado aí de equilíbrio entre consumo e ingestão de energia, quilocalorias, portanto, né, dos alimentos que a gente ingere. E depois que a gente passou esse período de estabilidade, aí a gente reverte e parte para a dieta contrária. Então a gente vinha ganhando peso até aqui, deu uma estabilizada na dieta, agora a gente vai começar a perder. Para começar a perder, aquela mesma tática da fase do bulk também vale. A gente pode começar cortando os carboidratos, cortando gradativamente, não é cortar de uma hora para outra tudo, certo? Então vamos supor que no estágio inicial aí, dessa nossa fase de cut, a gente estava comendo bastante para crescer, ganhando peso, ganhando músculo, ganhando alguma gordura também. Vamos supor que a gente estivesse ali a essa altura da dieta com 8, 9 gramas de carboidrato por quilo corporal. Isso é uma ingestão consideravelmente elevada de carboidratos. Agora que a gente vai trocar, a gente pode fazer a mesma tática de ir reduzindo aos poucos, cortando primeiramente o carboidrato, fazendo o inverso do que a gente fez na fase de bulk, ou seja, tirando 1 grama de carboidrato por cada quilo corporal a cada período de tempo aí de uma semana, 10 dias, 2 semanas, não sei. O tempo que demorar para o seu corpo se adaptar a essa nova dieta. Então a gente partiu do estado de equilíbrio, agora a gente está ingerindo um pouquinho menos aqui de calorias, essa diferença o nosso corpo está queimando das nossas reservas. Só que conforme o passar do tempo, acontece o contrário do que acontecia na outra fase. O nosso corpo, em vez de acelerar o metabolismo, ele vai desacelerar o metabolismo e você vai chegar num novo equilíbrio. Um pouquinho antes de chegar nesse novo equilíbrio, alguns dias antes, você pode já reduzir mais 1 grama de carboidrato por cada quilo corporal e aí você vai atualizando aos poucos essa dieta, de uma forma que você não mantenha um déficit calórico muito grande, muito abrupto, então você vai perdendo aos poucos e vai tentando otimizar a perda daquilo que interessa, que é a gordura. Se a gente fizer um déficit calórico muito grande, a gente vai acabar perdendo muito a nossa massa magra também. Só que, como eu disse, a gente mexe primeiro no carboidrato geralmente, porque ele é o mais flexível, o mais fácil. Só que eu não estou recomendando para vocês que vocês zerem o carboidrato. Mesmo os atletas profissionais, eles costumam fazer dietas com zero carboidrato durante alguns momentos específicos da preparação deles. E é muito difícil ficar sem carboidrato, principalmente para nós que estamos acostumados a comer em quantidades abundantes diariamente. É muito difícil mesmo. O seu humor fica completamente destroçado. A sua disposição diária, principalmente para quem não está acostumado, se você zera o carboidrato, ela some completamente. Tá? Então não é disso que se trata. Então, apesar da gente começar a eliminar um pouco do carboidrato, para a gente começar essa perda de peso aí, perda de gordura, vai chegar um momento que a gente vai estar com carboidrato baixo já e vai valer a pena reduzir talvez os outros macronutrientes. A proteína, como eu disse no outro vídeo, ela costuma ser mais fixa. A gente não vai tirar muito da proteína, porque senão não vai adiantar muita coisa, né? A gente não vai ter como repor as nossas lesões teciduais oriundas aí do nosso treinamento. Então a gente pode tirar um pouco da gordura também. Então vamos supor, o sujeito estava comendo lá 8, 9 gramas de carboidrato por quilo corporal. Aí vamos supor que aproximadamente a cada 10 dias ele reduziu 1 grama por quilo corporal de carboidrato na dieta dele. Isso quer dizer que daqui 60 dias, ou seja, num período de 2 meses, em 60 dias ele vai ter reduzido 1 grama 6 vezes, então ele vai ter reduzido 6 gramas por quilo corporal. Então quer dizer que em 60 dias ele já vai ter partido de 9 gramas de carboidrato por quilo corporal para 3 gramas de carboidrato por quilo corporal. Já é uma diferença muito grande. Se ele continuar reduzindo, vocês vão perceber que logo menos ele vai chegar no zero. E como eu falei,
Não é essa a nossa intenção aqui. Mas chegar aí em 2, 3 gramas de carboidrato por quilo corporal, vocês vão ver que não é tão raro assim. Quando chegar nesse momento da dieta, você vai ter pouco carboidrato para ingerir ao longo do dia. A sugestão principal que eu posso dar aqui é que você concentre esse carboidrato nos períodos pré e pós-treino, para você ter um gás a mais e ajudar na sua recuperação após o treinamento aí. Então, já que você está ingerindo pouco carboidrato, deixa ele para esses momentos específicos. É uma tática aí que você pode utilizar. E outra coisa é que nesse negócio aí de reduzir, seja carboidrato, seja gordura da sua dieta, você vai percebendo que você vai comendo cada vez menos alimentos ao longo do tempo. E vai chegar uma hora que essa coisa se torna insustentável. Nenhuma dieta, como eu já falei aqui em diversos vídeos, vou repetir simplificadamente, nenhuma dieta que seja muito restritiva é sustentável. Você vai poder aguentar a primeira, a segunda semana, talvez, ou os primeiros dias, mas chega uma hora que você não consegue mais e começa a comer besteira porque o seu corpo pede por alimentos. Não tem muito. Por mais disciplina que você tenha, é um sacrifício muito grande. Não há necessidade de você sofrer dessa maneira. Então vocês vão começar a perceber que se você chegar no estágio da dieta em que você já está passando diariamente fome, isso está errado. Isso é uma coisa que daqui a pouco você não vai conseguir manter mais. Você percebe que existe um limite do quanto de alimento que a gente vai poder reduzir. Você está reduzindo aqui o carboidrato, reduzindo a gordura, reduzindo isso e aquilo, mas uma hora não tem de onde tirar mais. Se você tirar mais, você vai ficar passando fome o dia inteiro. O que você pode fazer? Como eu disse, a gente consegue trabalhar a atualização do Cutting, tanto reduzindo a ingestão de energia, quanto aumentando o gasto energético. Então você pode balancear uma técnica com a outra, e não só ficar reduzindo os alimentos, mas como também, de repente, por exemplo, para você que ainda não faz exercício aeróbio, por exemplo, você pode adicionar uma sessão de treinos a mais, aeróbios no seu dia. Sempre lembrando que essa sessão de treinos, para não comprometer a musculação, a gente faz ou depois do treino de musculação, ou num horário separado para quem tem essa disponibilidade, o que é muito raro, na verdade, mas enfim. Isso é um meio a mais de você aumentar o seu gasto energético. Sempre lembrando que, claro, com a alimentação mais restrita, os treinos vão ficando cada vez mais difíceis de serem realizados. Então você tem que dosar isso também. Tá? Então, primeira coisa, você não precisa do nada começar a fazer aeróbio todo dia depois do seu treino. Não, você pode começar colocando aí 2 vezes por semana um treino um pouquinho mais curto aí para você ir se adaptando. Depois você pode aumentar um pouco o volume, depois você pode aumentar um pouco a frequência desse treino aeróbio, ou enfim, diversas outras práticas que podem aumentar o seu gasto energético, sejam, sei lá, seja um treino de alguma coisa funcional, uma dança, ou sei lá, qualquer coisa assim, essas coisas aumentam o seu gasto energético. E aí você consegue aos poucos ir ajustando entre uma coisa e outra e ir perdendo peso constantemente aí ao longo do tempo que você precisa. Sempre lembrando que a fase do cut, dificilmente ela vai durar muito tempo. Às vezes você vai passar aí 3, 4 meses fazendo isso, que vai ser já o tempo suficiente / possível que você vai conseguir ficar nisso. E outra coisa, que durante essa fase de atualização, no treino de musculação mesmo, o seu treino vai se alterar um pouquinho. Talvez se você reduzir um pouquinho o volume, dar mais intensidade num período menor de tempo, mas ainda muito pesado, muito intenso, porém talvez no espaço menor de tempo, com menos repetições, menos séries e tal, talvez seja uma maneira de você conseguir levar esse treino adiante também. E existe ainda um outro complemento para as pessoas que gostam de produtos laboratoriais, aí, né, que gostam de encher o rabo de cafeína e não sei o que mais, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas existem também alguns produtos que vão auxiliar nesse aditivo aí do seu metabolismo. São comumente conhecidos por termogênicos. Aí eu não vou entrar em detalhes sobre os termogênicos aqui e nem vou fazer nenhuma espécie de recomendação, porque o termogênico, apesar de tudo, apesar de a maioria deles ser muito simples, ser apenas dosagens cavalares de cafeína, mas eles têm contraindicações, então eu não vou falar deles aqui, certo? Você procura individualmente aí a pessoa que te orienta, se você tiver um profissional que te acompanha, ele que vai tratar de você individualmente, falando aí até que ponto você pode fazer uso disso ou não. Tá? E por fim, depois que você passou por todo esse processo, obteve aí o seu resultado da fase do cut, foi atualizando certinho, para ter constantemente a perda de peso que você está buscando, você vai chegar num momento em que acabou, né? Legal, conseguimos o nosso objetivo. Agora a gente vai voltar para uma fase de estabilidade da dieta, que depois a gente escolhe se a gente vai querer aumentar mais a caloria, diminuir ou fazer o que for para ganhar mais massa, perder mais gordura, enfim, isso aí fica a cargo de vocês. Porém, sempre se lembrem disso. Acabou o cut, vá subindo aos poucos de novo, vá voltando aqueles nutrientes que você foi tirando, carboidrato, gorduras, ou mesmo se você tiver tirado proteína, vá retornando com eles aos poucos. Porque senão, se você volta de uma vez, o seu corpo vai começar a acumular muita energia de volta e você vai jogar fora parte do resultado, porque você vai voltar a acumular bastante gordura nesse primeiro momento, até você se adaptar de novo. Tenha em mente que é um processo demorado, é difícil mesmo. As pessoas, seja quem só quer perder peso ou quem treina mesmo,
se esquecem que elas demoraram muito tempo para chegar no estágio que elas estavam do corpo delas. E aí elas querem mudar tudo isso em 1, 2 meses, não é assim que funciona. A pessoa, por exemplo, uma pessoa que está gorda e quer perder peso, ela tem que se lembrar que às vezes ela demorou 5, 10 anos comendo exageradamente para chegar naquele estágio. Você não vai se recuperar de uma vez. Então, quando você for fazer, não queira fazer tudo de uma vez. Então, não é para de uma hora para outra já cortar toda a alimentação, começar a fazer corrida diariamente e tomar um monte de termogênico, porque não é assim que a coisa funciona. Além de tudo, você vai jogar fora, você vai estragar o seu metabolismo completamente e jogar fora todo o resultado da fase de ganho de peso anterior. Bom, então a nossa série da dieta falta muito pouco para terminar. Eu acredito que o próximo vídeo já seja o último. Vocês podem se inscrever no canal para receberem os próximos vídeos que virão daqui por diante. Avaliem este vídeo clicando em gostei ou não gostei aqui embaixo. Por enquanto é isso, eu me despeço. Um beijo enorme a todos vocês e até a próxima.